né, da direita, centro-direita, sempre foi, e foi o braço direito da campanha do Bolsonaro. Lá em 2017, quando ninguém acreditava no capitão Jair Bolsonaro como candidato, o Onyx chegou para ele. O Onyx era deputado federal na época. Deputado federal, e ele também. Uhum. E o Jair Bolsonaro. Não eram do mesmo partido? Não eram do mesmo partido. O Bolsonaro, o Onyx Lorenzoni era do Democratas, e o Bolsonaro, eu acho que era do... Depois ele foi pro PSL, né? PSL, né? PF. Eu não sei se ele não foi pro PSL já quase na eleição. Pois é, ele se elegeu, acho que pelo PSL. Isso, mas acho que foi. Mas o início de tudo foi assim, o Onyx e ele eram muito amigos, e um dia o Onyx disse, olha, vamos pensar na tua candidatura à presidência. Eu vou tentar reunir 100 deputados federais e vai ser o pontapé inicial da tua campanha. O Onyx conta que até ele, o Bolsonaro, não acreditava, porque ele era considerado daqueles do baixo clero, né, que não tinha aqueles grandes partidos, né, que alavancam as candidaturas. E aquilo foi pegando corpo e resultou na eleição do Bolsonaro presidente. E aí houve essa amizade muito grande do Onyx com o Bolsonaro, tanto é que quando o Bolsonaro se elegeu, o cargo de maior importância do governo, que era a chefia da Casa Civil, ele deu para o Bolsonaro, para o Onyx. E aí fizeram todas aquelas reformas que tinha que ser feita, política, partidária, ajeitar todos as arestas internas. Teve a eleição da Câmara, que tinha que eleger um deputado da direita. Teve a eleição do Senado, que tinha que derrubar Renan Calheiros, né? Também tudo isso foi feito em conjunto com o presidente e a Casa Civil. Também a extinção de cargos inúteis que tinha. Na primeira canetada foram 65 mil cargos inúteis que foram eliminados, né? Então o Onyx é parceiro dele de todas as horas. Aí depois o governo foi evoluindo, o Onyx foi mudado para outros ministérios, e em todos eles um desempenho muito grande. Sendo que no Ministério da Cidadania fez aquela distribuição da Bolsa... como é que era? Da pandemia ali, do Auxílio Brasil. Do Auxílio Brasil, o presidente Bolsonaro fez o decreto e em 6 dias começaram a pagar, né? Aí as pessoas... Países como os Estados Unidos recebiam pelo correio uma ajuda, um cheque do governo, né? E recebiam no celular. Então isso o Onyx fala muito. O Brasil, a partir do governo Bolsonaro, é um dos países mais digitais do mundo, porque tudo foi digitalizado, tudo foi avançando, foi evoluindo. Então nós temos hoje, nesse aspecto de administração, um avanço muito grande, tudo digital, praticamente. Então se alcançou com aquele auxílio, eu não me lembro bem, o Auxílio Brasil, era R$600, depois 1.200 para quem era família, né, um casal. Sim. Né? E foi atingido 38 milhões de famílias. Então aquilo ali foi uma ajuda fantástica durante a pandemia, porque com o Fique em Casa, né, que até hoje a ciência... Não, a ciência já se posiciona. Não, a ciência já... Quer dizer, quem estudou isso daí, quem viu... tu pode observar agora que a ciência não fala mais nada, a ciência, né? Porque tem alguns estudiosos que acham que falam por toda a ciência, né? Isso. Assim como às vezes algum especialista em direito constitucional acha que fala por todos os constitucionalistas ou até por todos os advogados, né? Mas hoje, se for fazer uma pesquisa a fundo da eficiência, da eficácia do lockdown, vamos falar em eficácia para conter a disseminação, isso já foi superado, tanto é que ninguém mais fala nisso daí. Chega a ficar com vergonha de falar. Sim. Né? Não, até porque a própria vacina, né? A maioria de nós, eu já estou com 4 vacinas, me vacinei. Sim. Mas já peguei Covid, quer dizer, então... não evita o contágio. Não evita. Então, é uma coisa tremendamente discutível e a ciência vai levar ainda... Para chegar finalmente, vai levar anos. Mas tudo bem. Mas aí, então, passou esse período todo lá e aí o Bolsonaro se preparou para ser a sua candidatura à reeleição e o Onyx achou
entendeu que pelo trabalho que ele estava fazendo no Ministério e que com a guinada que o Brasil estava dando para a centro-direita, né, que ele teria a oportunidade de vir tentar o governo do Rio Grande do Sul. E foi o que houve. Sim, eu notei essa manobra no governo Bolsonaro e fui um tanto cético quanto à possibilidade de isso aí dar certo. Né? Porque teve, por exemplo, o general Hamilton Mourão, acho que na época eu achava, olha, devia fazer parte ainda da dobradinha Jair Mourão, isso, né? Ou de repente o Jair Bolsonaro partir para uma Tereza Cristina, para alguém mais de centro, alguma coisa. Mas o que eu vi, e inclusive com a última fala do Tarcísio, ele colocou muito bem que o Bolsonaro criou lideranças. Exatamente. É a grande diferença. A grande diferença, né? Tu vê, o Bolsonaro, diferente de alguns políticos que eu critico muito, quando vem algum elogio, ele terceiriza o elogio. Exatamente. Olha, é graças ao trabalho do fulano, do Beltrano, né? E promove. E cria lideranças. Exato. Tem políticos que não, quando vem aqueles elogios, eles centralizam os elogios e as críticas eles acabam, digamos, nossa bandeira não pode sair daqui. E as críticas acabam terceirizando, centraliza elogio, e com o Bolsonaro foi o contrário. Durante todo o governo dele, que eu fui um crítico muitas vezes, né? Mas ele tem seus méritos. Ele tem seus méritos e teve suas dificuldades também, né? Pandemia, guerra, né? Um Congresso muito difícil de trabalhar. Acho que esse foi o maior problema político. Né? Politicamente, eu acho que o Congresso, não vou dizer um Congresso viciado, mas um Congresso habituado às velhas práticas antigas, até ele conseguir controlar isso, porque não adianta, o presidente depende de 500, acho que são 503 deputados federais, né? Sim. Então, não adianta, ele vai ter que ter mais do que 250, ele vai ter que ter mais da metade para poder aprovar alguma coisa. Para aprovar depende da lei, né? Porque as emendas constitucionais, que são comuns no Brasil, a nossa Constituição, ela se diz semi-rígida, mas eu acho que ela está mais para flexível, né? Porque ela permite muitas mudanças, né? Então, você tem que ter 2/3 para te fazer grandes mudanças. Sim, aí é mudança constitucional, 2/3. Então... Isso praticamente com esse Congresso que nós tínhamos agora, e tem até agora, até 31 de dezembro, é praticamente impossível. Mas já com o próximo Congresso, se desenha uma possibilidade muito grande do Bolsonaro se reeleito, e acredito que vai ser reeleito, faça um governo fantástico para o Brasil, porque todo o Brasil, nesse resultado do primeiro turno, mostrou que o Brasil hoje é centro-direita. O Brasil hoje não quer essa volta à esquerda radical, não quer essa esquerda cubana, não quer essa esquerda venezuelana, essa esquerda que liquidou a Argentina, um país riquíssimo, não quer a esquerda colombiana, não quer a esquerda que está destruindo com o Chile, um país fantástico, o Chile. Está virando no quê lá? O Chile, depois das eleições, agora 1 mês e meio depois das eleições, o pessoal já começou a se manifestar pelo direito à propriedade. Né? Passou as eleições e foi criada uma nova constituinte. E incrível que a mídia não fala, mas hoje eu ainda vi, e até postei no meu Facebook, que Lula, o PT, busca uma nova constituinte. Sim. Isso era para ter entrado no plano de governo do Lula, e não entrou porque não tem plano de governo. Sim, é o grande mistério. Por que todo mundo pergunta, por que o PT, por que o Lula não apresentou plano de governo? Qual é o mistério? Quem é que vai ser o ministro da economia do Lula? Ninguém sabe. Estavam até falando Rui Costa. Pois é. O Rui Costa, o governador da Bahia, se eu não me engano, meu Deus, a Bahia está com 15,5% de desemprego, muito mais do que o resto do Brasil. Muito bem. Um outro ponto, o Lula vai para a campanha política no rádio e TV e fala, por quê? Porque o Nordeste é os analfabetos, é os pobres, porque não deram atenção para o Nordeste. Mas como não deram atenção? O PT governou o Brasil por 16 anos, 14 anos. Desde quando? Desde 2000 quando que o Lula se elegeu presidente? 2002. 2002. Então, quem nasceu em 2002 hoje tem 20 anos.
Se são analfabetos, se não chegou lá o desenvolvimento, essas pessoas passaram 16 anos na mão do Lula, na mão do PT. E aí eu pergunto... Claro, a geração foi formada pelo... Foi formada pelo PT. E tu vê que quem nasceu em 2002, ainda até chegar à idade escolar, já estava no segundo mandato. Pois é o que eu digo. Então, pessoas que nasceram sob a liderança do PT, hoje têm 20 anos. Bom, dos 7 anos entraram na escola... Já tinha 7 anos de governo. 7 mais 9 do fundamental são 16. Sobra 4, teria mais 4 do ensino médio. Que se já tivesse alinhavado, né? Já tivesse... Então isso são as incoerências. E voltando àquilo que tu falou, que o candidato ao governo de São Paulo fala muito bem, o Tarcísio, e que se Deus quiser vai ser um futuro presidente do Brasil, porque é uma mente iluminada no meu ponto de vista, ele diz muito bem, a diferença do Lula para o Bolsonaro, uma delas é que Bolsonaro forma lideranças, Lula não. Quem é a liderança do PT, tirando Lula, todas as lideranças que o Lula tinha como ministro, como pessoas proeminentes, ou estão presas, ou foram presas por corrupção, ou estão respondendo processo, ou fizeram delação premiada. Esse é os líderes que o Lula formou. Agora vamos ver os líderes que Bolsonaro formou. São candidatos a governador, são governadores eleitos, são senadores, são deputados federais. O PL elegeu 99 deputados federais. Elegeu quantos governadores, quantos senadores? Senadores também, senadores da base, acho que agora, porque nem todos são do PL também, né? Mas, se eu não me engano, o Hamilton Mourão é republicano. Sim, mas é da base. Mas é da base do governo. Sim. Né? Então, Tereza Cristina no Mato Grosso. Tereza Cristina, Sérgio Moro, Paraná. Sérgio Moro no Paraná. Não pode-se dizer que talvez fosse neutro, mas agora já não muito, né? Sim, mas agora já abriu. Partido, sim, já abriu o voto, já está trabalhando. Quer dizer, então é um bem maior que se levanta. A população brasileira, se nós pegar toda a população brasileira, a população mais esclarecida, aqui não vai nenhum juízo de valor, toda aquela população mais esclarecida, que tenha um índice de escolaridade maior, toda ela votou maciçamente em Jair Bolsonaro. Por que isso? A maioria. A maioria, a grande maioria. Não, isso daí as pesquisas dizem, né? Isso daí é pesquisa, a gente está replicando as pesquisas. Aí que não acredita nisso, não acredita em pesquisa. Sim, todos os estados mais adiantados do Brasil votaram Bolsonaro. Bolsonaro ganhou em todos os estados mais adiantados do Brasil. Sim, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro. São Paulo foi eleito Marcos Pontes, né? Sim. Senador Marcos Pontes foi eleito, que era ministro da Ciência e Tecnologia, né? Tecnologia. Tereza Cristina, ministra da Agricultura. Tarcísio Mendes era ministro da Infraestrutura, provavelmente vai ser eleito governador de São Paulo. Sim. Tarcísio Freitas. Troquei o nome. Magno Malta era apoiador do Bolsonaro, foi eleito senador pelo Espírito Santo. Uhum. Então, a maioria dos senadores, todos foram eleitos já em primeiro turno. Quer dizer, primeiro turno que era o único turno. Né? Caso o Bolsonaro não seja eleito, e essa é uma possibilidade, até porque não ganhou no primeiro turno, também fica complicado para o PT governar. Até governar, se fosse um governo, agora, as ideologias vai ser difícil de passar. Eu acho. Só que o problema é que a gente tem também um judiciário hoje que não é um judiciário imparcial. Essa é a grande reforma que teria que ser feita. Eu acredito até que tem que ser uma reforma, eu não sou advogado, mas tu Felipe, tu entende melhor do que eu. O que eu penso assim, a reforma política, ela se faz por meio da eleição. A própria eleição está mostrando que muitos partidos vão deixar de existir. Então vai ter que haver uma reforma por força do voto. Agora, a reforma jurídica, essa aí, tem que vir de uma maneira, acho que tem que ser radical,
Por quê? Porque tem muitos interesses misturados aí, porque a maioria dos deputados federais, a maioria deles são juristas, são advogados. Então, quando eles fazem uma Constituição, uma reforma, mesmo que não queira, lá no fundo pode haver um jogo de interesse. E se nós olharmos no Brasil hoje, o poder judiciário, o que consome da economia do país, nós temos quantas instâncias jurídicas, nós temos quantos tribunais, é justiça do trabalho, é justiça civil, é justiça militar, aí tem 1, 2, 3, 4, 5 instâncias. Vamos ao exemplo do Lula, foi condenado em primeira instância, foi condenado em segunda instância, passou por 3 desembargadores, foi para o Superior Tribunal de Justiça, foi condenado, teve pena aumentada. Aí um juiz do Supremo Tribunal Federal dá um canetaço e diz, não, eu acho que o processo começou na instância errada, vamos zerar tudo. Quer dizer, apagou tudo os crimes. Apagou tudo. Isso não dá para entender. Eu sou engenheiro, eu tenho dificuldade de entender isso, de uma pessoa que é julgada em 3 instâncias, com penas confirmadas, aumentadas, aí um canetaço. Não, o júri começou na instância errada. Pelo amor de Deus. Aí se sabe que com o tempo passou, como é que se chama juridicamente? A prescrição. Prescrição, então não vai ser julgado. Então, aquilo que fez, se roubou, se matou, prescreveu, e aí? E não é julgado. Não é julgado. Tu não pode dizer que ele é culpado, Sim. Mas não existe julgamento. Não existe julgamento. Quer dizer, o fato é esse, né? Tudo que houve antes foi anulado. E as delações premiadas. Nós estamos sujeitos, olhem bem o que nós estamos sujeitos. Se ganhar Lula a eleição, nós estamos sujeitos a alguém lá, judiciário, sei lá. Bom, como não houve crime, como não houve julgamento, o julgamento foi anulado, nós vamos ter que devolver todo o dinheiro das delações premiadas. Uhum. Aí então vai ter delator que devolveu milhões, não, eu quero o meu de volta. E aí vão ficar rindo da nossa cara, dizendo o crime compensa. Eu roubei, devolvi, agora estão me dando de volta. É absurdo. Não, completamente absurdo. Mas a gente tem uma questão também sobre críticas a respeito do Bolsonaro, e essas críticas são no sentido de quebrou a liturgia do cargo, falou que não devia, lá pelas tantas ele também existe também uma certa distorção em muita coisa que ele fala, mas fora do contexto. Devido à quebra da liturgia do cargo, que a gente pode chamar assim, de uma demasiada informalidade no cercadinho, nas entrevistas, Concordo isso e aquilo, e aconteceu, né, várias vezes dele dizer e daí, não sou coveiro, não, quer dizer, são coisas que não se pode falar, né, que se tu investido da liturgia do cargo num discurso, tu não fala. Não falou falar. Lá no bar, tu falou no cercadinho, tu foi lá fazer uma motociata com o meu cachorro-quente e falou alguma bobagem. É verdade. Mas sobre isso, assim, tu acha que isso isso dificultou a reeleição dele? Eu acho que atrapalha a campanha dele, porque muitas coisas foram pensadas dentro de um contexto maior e foi feito um recorte. Foi feito um recorte daquela frase e que eu acredito, pela liturgia do cargo, não devia ter dito mesmo, né? Devia ter se preservado um pouco mais. Mas como ele é um homem do povo, um homem que procura falar a linguagem do povo, linguagem coloquial, aconteceram fatos assim e que a oposição, muito bem, pegou, pinçou os fatos, fez ali um recorte e publicou. E isso choca, né? Não vamos dizer que não, porque quando tu está vendo uma propaganda na televisão, aparece lá uma imagem, aquilo ali choca. Só que para quem conhece a figura do Bolsonaro, entende como que ele foi se expressar. Mas eu concordo contigo, teria que ter um pouco mais de consideração com a liturgia do cargo, né? Isso
ex-presidente Sarney falava muito, né? Pois tem que observar a liturgia do cargo. São formalidades, né? Existem, por exemplo, no direito, assim, tem os atos informais, né? Os formais, e tem aqueles outros que são o casamento, o testamento, que eles têm digamos, um ritual mais que tem que ser obedecido. Então, quer dizer, se tu é o presidente da República, claro, evidentemente tu tem que obedecer ali mas seguindo, alguns atos ali. Mas o Lula também não observava muito isso. Né? Se nós se nós fôssemos pensar algumas passagens do Lula, vou citar uma aqui que é pública e notória. Aquela vez que ele teve em Pelotas, o comentário que ele fez da cidade de Pelotas, todo mundo viu? Sim. Né? O comentário sobre muitas mulheres, né, que tinham, né, o grelo duro, como ele falou, tudo bem? Sim. Isso foi falado. Né? Então, se fossem pensar isso aí, colocar lado a lado, isso aí ia dar uma baixaria na televisão. Pois é. Então, eu noto que a campanha do Bolsonaro, de um certo tempo para cá, ela vem pautando mais projetos, ela vem mostrando o que foi feito, né? O nosso avanço na infraestrutura, que o que esse ministro Tarcísio de Freitas fez é uma coisa fantástica, né? Como é que eu vou dizer assim, reformando, remodelando o modal ferroviário no Brasil, né? Isso, a Ferrogrão, a Ferronorte. Nós temos hoje ligação ferroviária do Mato Grosso para o Porto de Santos, vamos ter ligação do Mato Grosso do Sul, passando por Goiás, Tocantins, lá para o Porto do Pará. Então, é uma coisa fantástica isso. Né? E, ao mesmo tempo, com aquele corte de cargos inúteis que tinha, que dizem hoje que é em torno de 90 mil cargos que foram eliminados, cargos que não existiam, começou a sobrar verba no Brasil. Então, as estatais que pararam de ser saqueadas começaram a dar lucro. Banco do Brasil dá lucro, Caixa Federal dá lucro, Correios deu lucro, Caixa Petrobras dá lucro. Isso é fato, né? Isso é fato. Então, baseado nisso, o governo já promete para o próximo ano que já vai haver aumento real na aposentadoria, vai haver aumento real do valor do salário mínimo. Por quê? Porque as contas foram ajustadas, pararam de roubar. E ao mesmo tempo que pararam de roubar, se conseguiu modernizar essas empresas, dotar elas de um gerenciamento muito mais... Uma governança muito mais competente, e estão dando lucro. Ora, o governo é dono de 51% da Petrobras, da Caixa Federal, do Banco do Brasil. Então, são lucros astronômicos que vão ser repassados para a população. Outra coisa, Felipe, qual é o presidente na história desse país que obrigou os governadores a baixar o imposto escorchante que tinha sobre combustíveis, telecomunicações e energia, que no Rio Grande do Sul era 32%? O presidente obrigou a baixar para 18%, 17%. E eu ainda arrisco dizer que essa lei que obrigou os estados a baixar o imposto, em função da inflação, eles acabaram não tendo uma perda nominal tão grande, embora a perda percentual tenha sido razoável. Mas também é inadmissível que uma família, né, que ganha aí o marido e mulher 1.500 e pouco, sei lá, 1.600 cada um, tem uma renda de R$3.000, tem que pagar mais de 30% na conta de luz de uma residência. 32%. Né? Imagina. Né? Então, quando você fala em baixar imposto, obriga-se o governante estadual ou municipal a reajustar suas contas para parar de gastar. Porque antes eu era muito do favor assim, bom, vamos fazer as reformas e após as reformas baixar imposto. E simplesmente isso não funciona. Não. Isso não funciona, porque diz, olha, não, a gente tem que manter os pagamentos aqui, a gente tem que manter os pagamentos ali, a gente tem que dar um aumento, a gente tem que fazer isso e aquilo. Agora, quando tu baixa impostos, tu obriga a sair essas reformas. Se readequar. Tem que se readequar.
Então eu acho que o caminho para o Brasil voltar a crescer, abaixar o custo Brasil, ele passa por uma diminuição de impostos e depois das reformas. Porque se for esperar reformas para baixar imposto, né, é como, vamos fazer agora a reforma tributária, só se for para baixar imposto. Porque se fizer uma reforma tributária antes da reforma administrativa, não sai a reforma administrativa. Porque o que eles querem? Bom, eu quero gastar mais, eu quero pagar mais para o brigadiano, eu quero pagar mais para o professor, mas na verdade quem ganha mais acaba sendo o juiz, o promotor, o alto escalão do funcionalismo público. É a distorção que eu digo que existe principalmente no Poder Judiciário, que eu acho que tem que haver uma reforma muito grande disso aí, né? O gasto do Poder Judiciário é absurdo. Teria que ir menos dinheiro para o Poder Judiciário. Se permite-se que o Judiciário remunere acima do teto constitucional, é porque está sobrando dinheiro. Se está sobrando dinheiro, está faltando os outros caras para pagar professor, etc. Ora, diminui o repasse para o Judiciário. Claro. Mas isso vem através lá de cima. Não vai ser o Judiciário que vai dizer, olha, está sobrando aqui, a gente vai devolver. E essa eu acho que eu tenho certeza que é a grande e a próxima reforma que vai ser implementada no Brasil agora, após a vitória de Bolsonaro no seu segundo governo. Por quê? Porque ele vai ter um Congresso favorável às teorias da direita, né? O Congresso que nós temos agora até 31 de dezembro é um Congresso que foi eleito lá em 2018, né? Sob ainda o comando do Centrão, e no Centrão tinha aquilo que valia tudo, né? Sim. E agora não, agora a população deu uma peneirada. Deu uma peneirada. Né? Tanto é que com essa peneirada vai haver uma grande reorganização política. Teve partidos que não atingiram a cota, como é que chama? Cota de barreira, né? Sim, a cláusula de barreira. Cláusula de barreira. Né? Isso vai provocar uma reforma política. Provavelmente vai diminuir o número de partidos políticos. Mas tem em torno de 37 partidos hoje. Provavelmente. Já saiu até agora, o PTB está fundido com Patriotas, né? Parece que já tem essa fusão oficializada. O número acho que vai ser o 25, que é o Antigo Democratas. Antigo Democratas. O Democratas se fundiu com o PSL, que ficou o Podemos, né? Não, acho que é União Brasil. União Brasil. Já existe agora também uma história de uma fusão do União Brasil com o PP, Partido Progressista. Do Partido Republicano. Então isso as coisas ao tempo vão se acomodando. Por quê? No fundo a gente sabe que tem no fundo lá a luzinha do fundo partidário. Claro, com certeza, do fundão. Fundão, né? Mas aí é um outro exemplo também. Nós temos aqui uma campanha do PT com o Lula usando o fundão, e nós temos a campanha do Bolsonaro que não está usando, ou está usando muito pouco. Está usando pouco, está usando. Mas eu vi aqui, acho que foi no primeiro turno, faltando 15 dias para as eleições, o Lula já tinha gastado 89 milhões. Bolsonaro estava arranhando os 10 milhões. Então foi uma diferença muito grande. Mas o que eu notei, assim, principalmente na questão do Partido Novo, é que a população pouco liga para quem está usando o fundo partidário ou quem não está usando. Eu fiz um comentário isso aí também com um amigo há pouco tempo atrás, né? Até um amigo meu falou assim, mas eu até desconfio de um cara que não pega esse dinheiro. Mas não pega por quê? Entendeu? Você está ali para fazer campanha, não pega. A gente tem que respeitar. Claro, né? Mas tá na lei, né? Mas eu acho que isso aí é um privilégio, né? É um privilégio de político, né? Porque tu ganha o dinheiro para te fazer a tua campanha. E é um privilégio exagerado. Né? Muito exagerado, né? Se for ver o fundo partidário, o fundão, ele é 15 vezes maior que se investiu em saneamento básico no Brasil. É um absurdo. E 100 milhões de pessoas não têm acesso ao esgoto, né? Elas largam na rua, largam na frente da casa, não tem tratamento de esgoto. O que eu falo do fundão é que foi feito para os políticos para servir os políticos. E é o que acontece com o Poder Judiciário. A maioria dos congressistas são oriundos do direito, né? Então, são advogados. Então, quando fazem uma legislação, já são mais benevolentes com essa parte. Eu acho que isso tem que mudar.
é a criação de direitos, né? Na verdade, não se tem uma consciência de que um direito corresponde a um dever e que ao conceder e ao conceder um direito que é a uma classe passa a ser um privilégio, né? Na maioria das vezes, né? Não estou dizendo que, bom, agora a gente vai conceder uma aposentadoria especial para o bombeiro, porque o bombeiro tem que... Não, isso não é um privilégio, isso aí é tratar os desiguais de maneira desigual. Mas às vezes você pega uma categoria como políticos, não tem salubridade, não tem periculosidade, não tem coisa nenhuma, e você dá uma aposentadoria especial, né? Como a do Eduardo Leite, por exemplo. Isso é uma vergonha, vergonha, né? Então, só voltando nessa parte do Poder Judiciário, por que tantas instâncias para recorrer, né? Por que tantas justiças diferentes, né? Trabalhista, civil, criminal, porque a justiça até porque a justiça militar, eu dou um exemplo aqui na justiça militar, também. É uma justiça que, quando eu estava fazendo faculdade em Santa Maria, a justiça militar, que é ao lado da justiça comum, ali na Alameda, Buenos Aires, sei. Ela tinha 2 processos na época. Tramitavam na comarca 2 processos. Era muito pouco. Era assim, porque não tinha processo. Não tinha. Do lado tinha a Justiça Federal, entupetada de processo, a Justiça do Trabalho, entupetada de processo, e ali você tinha todos os servidores, também. Juiz, parado. Não, fazendo uma comparação, olha o que se gasta na justiça, né? Aqui nós temos São Cepé, uma cidade pequena, 20 e poucos mil habitantes, nós temos dois fóruns, né? Duas varas. 2 varas, quer dizer, uma cidade pequena, né? Claro que atende Formigueiro e Vila Nova também. Mas a criação da 2ª vara aqui não acelerou nenhum processo. Não. Eu não estou dizendo assim quanto a rapidez, a tramitação. Não. Eu estou dizendo quanto ao custo de manter essa máquina funcionando, né? Não sou contra, mas O custo do judiciário é um custo econômico. É um custo econômico. Não só do que você gasta com o judiciário, que aqui você gasta muito mais que você gasta em outros países, mas o custo de tramitação de um processo para a economia é muito grande. Muito grande. Por exemplo, o lojista, né? O lojista lá vendeu um carro. Bom, o cliente pagou metade do carro, não pagou o resto. Estou nem falando de financeira, ele parcelou o carro para o cara. Até ele conseguir retomar esse carro, levou muito tempo. Então isso daí entra num cálculo... Vai receber uma sucata dela. Isso entra num cálculo para as grandes empresas e que elas já colocam isso aí na ponta do lápis. Bom, então se eu vou dar crédito, eu preciso saber que eu não consigo cobrar o inadimplente. E aí já aumenta a taxa de juros. Aumenta para os outros. Aumenta para os outros. Então, aí tu tem ainda a Justiça do Trabalho, que é protecionista, tu tem o fisco em cima, então tem um custo burocrático que é muito alto e que acaba trancando o desenvolvimento do Brasil. E que é repassado para todos, né? Muita gente está pensando, mas por que um seguro é tão caro? Um seguro é tão caro exatamente por isso, né? Exato. Por que um financiamento é tão caro? Porque na dificuldade de receber eu vou ter que ter um hedge, vou ter que ter uma proteção. Claro, com certeza, que todo mundo acaba pagando, né? Então... Aquilo é uma espécie de segurança que a empresa que vai dar o crédito ou que vai prestar algum benefício como seguro, planos de saúde, por exemplo, eu vou ter uma margem inadimplência, eu vou ter que dividir por todos aqui. Exato. Mas aí agora, Felipe, pegando o gancho que tu falou na aposentadoria do ex-governador, o Eduardo Leite, eu fico pasmo, né? Eu fico pasmo com a cara de pau de uma pessoa que era governador, disse que não ia concorrer à reeleição e todos os projetos ele conseguiu aprovar na Assembleia Legislativa porque todos sabiam que ele não seria candidato à reeleição, então todos os partidos se organizaram. Bom, se ele não vai concorrer à reeleição, então nós vamos nos organizar, vamos votar de acordo com a nossa cor partidária, tudo, e lá no fim nós vamos cada partido vai escolher o seu governador, seu candidato, e vamos para a eleição. Nesse meio tempo, o governador Eduardo Leite pleiteava ser indicado pelo seu partido, PSTB, a candidato à presidência da República.
Foi para uma prévia com o Dória, perdeu a prévia, isso em novembro. Vou fazer só um comentário aqui, quando ele perdeu a prévia. Eu acreditava até no Eduardo Leite até aí, até quando ele foi para a prévia. Porque ele teve uma situação do fica em casa, do tranca tudo no ano de 2020, Sim. que isso foi mais ou menos generalizado em todo o Brasil. Inclusive aqui em São Cepé, a gente teve uma restrição muito severa com o prefeito da época. E tivemos no Rio Grande do Sul com o Eduardo Leite. As bandeiras pretas. Até então era 2020. Isso. O problema foi quando o Eduardo Leite, em 2021, em março, lembro que a gente estava matriculando a minha filha no colégio e começou de novo. Não, agora não dá. Estão fazendo aula de tanto em tanto, cada um vai uma semana, etc, etc. Ali eu já tirei os 2 pés, né? Já botei os 2 pés atrás e fiquei observando esse aí. Porque até então teve reforma administrativa, teve reforma da Previdência, que junto com o dinheiro que ele recebeu, que ganharam muito dinheiro do governo federal. Que veio para a saúde. Isso aí. Colocou as contas em dia. Colocou as contas em dia. Então teve também um certo mérito quando ele aprovou as reformas que ele fez. Bom, e reformas que o Brasil precisa. Certo. A nível federal. Algumas exageradas, porque exageradas? Penalizou demais o servidor público. Eu acho que com certeza foram exageradas. A minha mãe é professora e ela está com o mesmo salário, deve fazer uns 10 anos, eu acho. Verdade. Né? É verdade. Mas foram reformas difíceis de serem aprovadas, que no Brasil precisaria de uma reforma semelhante. E que ele só aprovou porque garantiu aos deputados que não era candidato à reeleição. Pois é. Senão não aprovaria. Isso aí. Mas aí chegamos lá na disputa ali do partidário. Da escolha para presidente da República. Isso, do PSDB. PSDB com o Dória. E ele estava competindo com o Dória e com o Tasso Gereissati. Que depois o Tasso abriu mão e apoiou ele. Mas o Dória, na época, tinha uma rejeição muito grande. O Dória, quando se afastou do Bolsonaro, ele conseguiu ser odiado pelo PT e pelo bolsonarismo. Isso. Então, se viabilizava, de repente, ali, para sair da polarização, o Eduardo Leite. Mas aí agora eu deixo tu concluir. Não. Lá nas prévias do PSDB. Eu concordo com tudo que tu falou aí. Até aí ele estava cumprindo o que ele tinha dito. Exato. Eu não sou candidato à reeleição. Apareceu essa oportunidade de eu ser candidato a presidente da República. Tudo bem. Só que ele foi para uma convenção do partido dele, PSDB, e perdeu. Isso em novembro, se não me engano. Aí ele renuncia ao governo do Estado para tentar dar um golpe no Dória. Já estava decidido? Já estava decidido. Ele já tinha perdido a convenção do seu partido, então ele renunciou ao governo e foi tentar dar um golpe no Dória, que o Dória desistisse e abrisse mão em seu favor. Quer dizer, ele não respeitou nem a convenção do próprio partido. Aí, como ele não conseguiu derrubar o Dória... Ele ainda tentou ir para o PSD do Kassab, né? Tentou fazer reuniões com o Kassab, queria garantia que o Kassab garantisse ele como candidato à presidência da República. Como o Kassab não garantiu, o que ele fez? Veio para o plano B. Bom, então eu vou ser candidato à reeleição no Rio Grande do Sul. Quando já tinha dito para os seus companheiros todos que não faria isso. Então, inclusive com o atual governador. Exatamente. O vice Ranolfo estava já em plena campanha para ser candidato a governador do estado. O MDB estava em campanha para ser governador do estado. Aí ele volta, mandou o governador atual ficar quieto no canto dele, o governador Ranolfo. Não, tu fica quieto porque eu vou voltar e eu vou ser o candidato. Rachou o MDB no meio, porque o MDB tinha um outro candidato e ele, com os favores que tinha feito para a ala do seu vice atual, conseguiu rachar o MDB e conseguiu a indicação do vice, do Gabriel, que hoje é seu candidato. Então ele, primeiro, tripudiou em cima do próprio partido dele. Mandou o Ranolfo ficar quieto, voltou.
dividiu o MDB e se candidatou. Rasgou a palavra. E a nível nacional terminou com o PSDB. Terminou. Bom, o resultado da eleição mostrou, né? Os deputados federais, parece que no Brasil todo elegeu 13, 14, não sei quantos, que eram um dos maiores partidos que tinha. Liquidaram com o PSDB. E aqui no Rio Grande do Sul, ele foi para o primeiro turno e quase que perdeu por 2.000 votos para o PT, para o preto. Por quê? Ele teve 24% de voto. Quer dizer, 1/4 dos gaúchos, 1/4... Dos válidos ainda, eu acho. 1/4 dos gaúchos, somente 1/4 votou nele. Então, isso é prova de que o governo não quer mais o Eduardo Leite. Aí, agora, a última cartada dele, ele tenta o apoio do PT. Mas PSDB, PT, como é que se elegeu o Leite? Foi fazendo campanha para o Bolsonaro, foi dizendo que gaúcho tem posição, que gaúcho não fica em cima do muro e que ele era favorável à candidatura do Jair Bolsonaro, por isso eu voto no Bolsonaro. Mas então esse homem ele trai a história dele, ele trai o partido dele, ele trai todo mundo. E agora quer voltar a ser governador do Rio Grande do Sul, liquidou, tu acabou de falar, nos funcionários públicos, aprovou uma reforma na Previdência que mais tira do salário dos professores, Sim. dos brigadianos, dos aposentados, dos policiais, mais tira. O que tira é maior do que o aumento que ele deu. Tem professores, tem funcionários públicos recebendo hoje igual ao que recebiam há 10 anos atrás. Sim. Então, eu não entendo como é que isso é uma cara de pau monumental, uma pessoa dessa querer vir governar o Rio Grande do Sul de novo. E eu fico pensando aonde que está aquele pessoal que pegava a bandeira para dizer que a água era pública, que não se privatizava a água, ou que... porque eu voto hoje no Onyx Lorenzoni, né, por uma questão muito simples, liberdade. Isso é fundamental. Eduardo Leite foi o fecha tudo, não vai para a escola. Parece que será que os pais não lembram disso daí? Essa da escola, isso aí é um crime que vai ter reflexos muito para frente ainda. Com certeza. Né? A gente ia matricular a Bibiana para a escola e a gente não... Olha, eu não vou matricular minha filha na escola agora pelo seguinte, ela vai uma semana na aula e a outra ela fica em casa. Como é que é isso daí? Uma criança, né, de 2 anos, na época tava... Agora, e quem tinha um filho de 5 anos, quem estava com um filho de 7 anos, quem estava com um filho com menos de 10 anos, que ficou 2 anos sem poder ir na escola, isso foi um crime, promovido pelo Eduardo Leite. Isso, e eu não sou contra a privatização da Corsã, veja bem. Felipe, tu é do Novo, tu é liberal, tu está dizendo que tu é contra a privatização? Lógico que não. Eu sou contra a privatização que estava sendo feita. Da maneira que estava sendo feita. Da maneira que estava sendo feita. O Novo foi contra a privatização lá em cima da Eletrobras, porque como é que você faz hoje uma privatização? Como é que está acontecendo as privatizações hoje? Chega alguém lá e diz assim, bom, eu vou dividir a Corsã em ações, vou transformar ela numa SA e vou botar lá na B3. Vou abrir ações na bolsa para todo mundo comprar. Aí chega um especulador e vai dar uma olhada. Quanto é que estão pagando dividendos nessas ações aqui? Então essa ação compensa? Para mim ou não compensa? Vou comprar. Não está compensando, baixa o valor, não está pagando muito dividendos, eu vou vender. Aí fica uma especulação no mercado, né? Quer dizer, para dar lucro, como é que faz para dar lucro? Diminui o investimento, é uma das formas de dar lucro. E aí como é que vai diminuir o investimento na água? Exato. Então, agora, vamos fazer outro tipo de privatização da Corsã agora. Vamos ver quanto é que vale aquela estradinha que a Corsã anda, quanto é que vale as máquinas, quanto é que vale aquele terreno ali, que é toda a praça, claro. Quanto é que vale toda a estação de tratamento, quanto é que vale cada cano que está aqui, quanto é que vale toda a rede de esgoto, quanto é que a Corsã investiu aqui em São Cepé. Fazer um valor justo. Vamos fazer um valor justo. Exato. Olha, a Corsã tem aqui de patrimônio em São Cepé 50 milhões. Vamos botar por baixo. Sim, sim. Gastaria muito mais para fazer a Corsã, caixa d'água, isso, aquilo. Sim. Quantas caixas d'água tem? Sim. Bom, então a Corsã aqui vale 50 milhões. Bom, ali em Santa Maria vale quanto? 500. Aí tu vai colocar um preço que o mercado não paga.
O mercado não paga. Então o mercado só aceita a privatização da Corsã, o pessoal só aceita porque está olhando dividendo. Se o dividendo paga, eu compro a ação. Se não paga, eu não compro a ação. E aí, se eu não compro a ação baixa. Para a ação valorizar, né, eu tenho que dar retorno. Uma das formas de dar retorno no curto prazo ou no médio prazo é deixando de fazer investimento. E aí? Deixa de fazer investimento e a população não tem água. Ou não tem água, ou não tem tratamento de esgoto. É um ramo de atividade completamente diferente, né? É uma coisa completa, porque lida com saúde pública, lida com água, ninguém vive sem água. Então, nesse ponto, eu dou os parabéns ao Onyx. Ele chamou os representantes da Corsã e disse assim, nós vamos parar essa privatização, vamos sentar, vamos conversar para que ninguém seja prejudicado nisso aí. Não é possível que tu vai entregar uma companhia com tudo que ela tem... Porque não é a CE, né? É diferente. É diferente, não é a CE que estava lá em Porto Alegre devendo um mundo de dinheiro naquela região. E a CE tinha outras empresas que poderiam suprir. Acontece que a água é diferente. A água é um monopólio da Corsã, então eu também sou favorável que esse monopólio um dia seja privatizado, mas dentro de condições... bem definidas, que o Estado não tenha prejuízo e que os funcionários não venham a ser penalizados. Né? E a privatização nada mais é, nesse caso, do que uma concessão do poder público à iniciativa privada. Quer dizer, eu te dou o direito de tu explorar a atividade, né, de distribuição de água e tratamento de esgoto. Mas sob determinadas condições. Exato, né? Porque senão daqui a pouco o cara lá do bairro lá, que ganha um salário mínimo, tá pagando 300 conto de conta de água. Exatamente. Né? Tem que ser respeitado todas essas particularidades. É uma coisa muito, muito diferente. A questão da energia elétrica é diferente, porque tu já tem uma energia tabelada, tu já tem concorrência, fica bem mais fácil, né? Se bem que existe também muitas críticas à maneira como foi feita a privatização da CE. Que deixaram desvalorizar demais lá embaixo. Pois é. Aí venderam na Bacia das Almas, né? Que a empresa chinesa que fez ganhou numa tacada lá R$1 bilhão, né? Então são coisas assim, coisas que têm muito valor no Estado, são muito necessárias para nós. Ela tem que ter um estudo maior, melhor, de como ser feito para que ninguém... Imagina se é feita a privatização da Corsã assim como estava, de repente, como tu falou, vem uma empresa que são CPS, bom, isso aqui não está dando lucro, eu vou fechar isso aqui. Aí, mas aí a conta de água, tá tantos reais o metro cúbico. Não, mas isso não me dá lucro, eu vou botar por 300 pila o metro cúbico. E aí? Pois é. Né? Tem a parte social da coisa. Então, é bem diferente. Seguindo nesse caminho também, Felipe, a outra coisa, o que se fez com o Banrisul. O Eduardo Leite assumiu o governo do Estado e trouxe uma administração do Banrisul de fora do Estado. O presidente era do outro Estado, um economista que não conhecia as particularidades do Rio Grande do Sul, do negócio. O que aconteceu? Nada contra, mas as Sicredes cresceram 4, 5 vezes e o Banrisul parou. As Sicredes tomaram conta de um espaço que era do Banrisul. O que aconteceu? O Banrisul, que valia 10, 12 bilhões, hoje vale 4. Sim. Quer dizer, o Eduardo Leite, ele desvalorizou o Banrisul para chegar no ponto que ele queria, que era provavelmente privatizar. Se ele queria realmente fazer uma privatização do Banrisul, uma coisa decente, que desse lucro, teria que ter valorizado o banco, né? Bom, vou valorizar e vou vender ele lá em cima. Mas não, ele não respeitou, então vou achatar para entregar na Bacia das Almas. E existe também uma diferença muito grande em Banrisul, CE e Corsã. Sim, exemplo, né? A concorrência no setor bancário, ela já foi pior, né? já foi muito monopólio, mas hoje tem mais opções bancárias e se oferece crédito, se oferece através de crédito consignado, crédito pessoal, conta corrente, conta salário, se oferece por vários bancos. Então, digamos que privatizando e foi privatizamos o Banrisul. Não,
tudo bem. As pessoas vão conseguir serviços bancários ainda. Quando tu privatiza a distribuição de energia, a CE, por exemplo, aí tem, por exemplo, players que chamam lá no mercado, que geram energia, outros tratam da distribuição de energia. E é bem pulverizado. E é bem pulverizado, né? Ou seja, tem diversos. Bom, alguém vai assumir essa bronca. Mas, quando tu pega uma privatização da Corsã, e aí diz assim, pô, Felipe, tu tão liberal ali, tu contra, como eu disse, é a questão do modelo. Não tem ninguém no ramo. Me diz assim, ó, quem é que vai me dizer quanto que aquela pessoa lá que não tem condições está pagando R$60 de água, quanto que ela vai pagar com a privatização? Me responda isso, eu passo a ser a favor no mesmo momento. E qual é a empresa que tem a expertise para tocar uma Corsã? Exato. Né? Quer dizer, tu tratar a água e mandar para lá é barato. Agora, tu recolher aquele esgoto todo que está lá, tratar, devolver para a natureza, né? Tu vai ter que fazer muito investimento para isso. Tu fazer com que não falte água. E seja distribuído a um preço justo. Exato. Então, é uma operação muito complicada. Que digamos assim, ao estar a serviço do lucro, não que não possa dar lucro. A Corsã tem que ter lucro até para fazer os investimentos. Claro. E etc. Mas qual é o limite disso daí? Qual é o limite do lucro? Porque sabe-se muito bem que muitos empresários são safados. Ou seja, eles precarizam a própria empresa porque sabem que o Estado vai assumir. Claro. E a maioria são SA. Vamos criar aqui, vamos comprar essas ações. Ou seja, ninguém é responsável. Tem aqueles diretores que vão ser muito bem remunerados, né? O conselho vai ser muito bem remunerado. E vão olhar no fim do mês o lucro. Lucro ou prejuízo? Isso aí. Bom, isso pouco importa, porque a distribuição dos cargos de direção, os pagamentos de salário vão ser sempre guardados. Mas chegou a um ponto que aquilo não está mais dando nem para remunerar e não está dando para investir. O que acontece com isso daí? O Estado assume essa bronca. Porque é um serviço essencial, então o Estado vai ter que abraçar uma bronca, às vezes abraçar um prejuízo enorme de pegar uma empresa sucateada, né? Uma empresa que, por enquanto, ainda estava funcionando, merece investimento, merece uma governança melhor, mas nesse caso aí da privatização, eu realmente fico apavorado como PT e PDT, que foram partidos que pegaram em bandeiras, que foram lá em Porto Alegre, em cima de caminhão de som. Eu estava distribuindo panfleto aqui na cidade do meu candidato e em toda a caixinha de correio tinha a lista de quem votou a favor da privatização. Da privatização da Corsã. E agora eles vão... Estão abraçados. Eles estão abraçados. Não, eu vou mais adiante. Isso aí tem mais absurdos, né? PDT, que historicamente lutou pela educação, era uma bandeira do Brizola. Exato. Está abraçado com Eduardo Leite, que liquidou com a educação no Rio Grande do Sul. Fechou a escola. Não, fechou, massacrou o salário dos professores. Fechou a escola, massacrou o salário dos professores, deixou criança fora da escola há 2 anos. E agora o PDT rasga uma bandeira histórica, que era da educação, para apoiar o Eduardo Leite. Aí nós vamos... Voltando àquilo que eu falei, que as eleições, Isso é em nome do antibolsonarismo, é só esse... As eleições, elas vão ajeitando os partidos e vai fazendo a própria revolução. Um exemplo disso é o PDT. O grande líder do PDT, quem foi? Leonel Brizola. Mas Leonel Brizola passou. Qual a liderança que Leonel Brizola deixou? Talvez Alceu Colares. Falecido? Não é vivo, aposentado. Não, desculpa. Mas matamos aqui o Colares, aqui na verdade não é muito. Eu estou fazendo um comparativo. Então, a grande bandeira do Brizola era a educação. Depois, Colares também. Mas e aí, quais as lideranças do PDT que floresceram, que continuaram? Muito poucas. Qual a liderança do PT que o Lula vai deixar? Poucas, quase nenhuma. Então são coisas assim que não tem como querer voltar. Eu fico pasmo de ver
um partido como o PT, que teve 16 anos o poder na mão, deixou o Brasil como deixou e queira voltar ao poder. O PDT, para o Ciro Gomes, que eu cansei de ver, ninguém me disse, chamando Lula de ladrão, de corrupto, de sem vergonha, está abraçado com ele na campanha. O PDT está recomendando voto para o Lula, mas que dê a vergonha. A Simone Tebet cansou de dizer corrupção, turma dos ladrões, isso, daquilo. O que? Está querendo o quê? Mas será que o Brasil agora, dia 30, vai se entregar, vai voltar para essa coisa lastimável de corrupção, de aparelhamento, de desprogresso, até nem tem o termo, mas nós involuirmos, nós voltar à anarquia que era? Será que querem que nós virem uma Argentina, uma Venezuela? Pouca gente sabe. A Venezuela, todo mundo olha lá agora onde vai ser a Copa do Mundo, lá no Catar, aqueles estádios magníficos, com ar-condicionado, tudo. A Venezuela sozinha tem mais petróleo que todos os países árabes. E aí está aquele povo lá condenado à miséria, comendo seus pets, né? Assando cachorro, assando gato, porque não tem o que comer. Mas será que é isso que o Lula prevê, admite para um país? Na Nicarágua não se tem mais liberdade também. Né? Você deu aquele golpe lá e agora estão terminando com liberdade de imprensa, prendendo padres. Né? Na Argentina aqui, o Alberto Fernandes e a Kirchner, né? Com uma inflação de 100% ao ano, faltando coisas já no mercado. Sim, e a Argentina, o povo argentino estava livre disso aí. E fez a mesma opção errada. Voltaram, ressuscitaram a Cristina Kirchner e agora estão pagando o resultado de uma eleição que fizeram. Né? Mas será que o Brasil vai ter que pagar esse pecado de nós ter que voltar com pessoas que fizeram todo o mal que fizeram nos 16 anos que aqui tiveram? Maurício Macri teve na Argentina números melhores, muito melhores do que agora, mas é evidente que foram muitos anos do peronismo, né? Cristina Kirchner, aí recebeu aquele governo e óbvio que não muda em 4 anos, assim como o Brasil não vai mudar em 4 anos. É uma construção, é algo que se cria não em 4 anos, mas digamos assim, a médio prazo, 15, 20 anos. Vamos colocar no mínimo 15, 20 anos. Agora você faz algumas reformas, agora com o novo Congresso, e se o Bolsonaro ganhar, você avançam com outras reformas para que a gente tenha mais liberdade. E um está prometendo liberdade, o outro está prometendo tirar a liberdade. Esse é o termo fundamental, liberdade. Eu tenho que ter liberdade para mim fazer o que eu bem entender, respeitando a liberdade do outro. Eu tenho que ter liberdade para fazer o meu negócio funcionar, andar. Eu tenho que ter liberdade de entrar e sair na minha propriedade. Eu tenho que ter liberdade de andar numa estrada, né? Isso são coisas fundamentais. De expressão também, de expressão, né? Eu tenho ali no minha página no Facebook falar a bobagem que eu entender e eventualmente ser responsabilizado, mas nunca censurado. Claro, se alguém não concordar, processa tudo. Exato. Né? Procura uma reparação na lei. Agora, o ministro Alexandre, ele é o promotor, ele é o juiz, ele é o advogado, ele faz tudo. Ele dá um canetaço e resolve tudo. Isso é um absurdo. Né? Então, coisas assim nós não podemos admitir. Então, agora, dia 30, nós estamos num divisor de águas. Ou nós vamos voltar para aquele rio tenebroso, caudaloso, de águas turvas do PT de 16 anos, ou nós vamos seguir nessa margem de progresso em direção a um futuro muito melhor com respeito à liberdade, à família, à tradição, à pátria. Né? Gilson, estamos nos encaminhando aí para 1 hora e pouquinho já de conversa, mas eu queria perguntar para ti, como é que está a 2024? Essa a gente não combinou. Eu tenho que te dar uma espetada aqui, porque a gente teve em 2020 uma convenção e você
Ficou alguma coisa para 2024? O que tu imagina que vai ser 2024 para a São Cepé? Para a São Cepé. Bom, 2020 tu é nosso parceiro, foi testemunha, tudo. Nós tentamos uma coligação junto com o MDB para ter força para disputa, porque São Cepé é polarizado há muitos anos, né? PDT, PP. Bom, o que está havendo no Brasil hoje? O Brasil está mudando de eixo. Vamos pegar assim, ó, partidos tradicionais. PSDB praticamente terminou. MDB também. MDB praticamente se esfacelou. Ainda ficou um pouco mais forte. Uhum. PT. Vamos que o Lula seja derrotado agora. Quem é o sucessor do Lula? Não existe. Termina o PT. As forças vão ter que se reaglutinar. O próprio PP. Quem era o ícone do PP no Rio Grande do Sul? Os Carlos Reins. 4%, né? E aí, olha o resultado da eleição. Aqui em São Cepé, vamos olhar. O próprio PP. Quantas pessoas, vereadores, saíram ou estão por sair? Então, o que eu digo, o resultado dessa eleição agora, vai mudar muito o eixo das coisas. Tanto no Brasil, se ganhar o Bolsonaro, como no Rio Grande do Sul, se ganhar o Onyx Lorenzoni. Bom, aí abre um horizonte diferente para 2024. Porque aí essa polarização PDT, PP, que existe em São Cepé, eu acredito que vai modificar. E aí vai ter que ser feito um novo rearranjo local da política para discutir a eleição de 2024. Aí nós vamos ter que nos reunir pessoas da centro-direita para estudar uma estratégia, uma maneira de fazer uma composição que seja capaz de vencer a centro-esquerda de São Cepé. Porque se nós olharmos os resultados anteriores de São Cepé, desde 2006, eu peguei aqui até a direita. A direita em 2006 em São Cepé fez 7.840. Já em 2010 fez 6.187. Em 2014, 5.218. Em 2018, 5.183. Em 2022, 4.850. Então, tu vê uma queda constante da direita de São Cepé. É um dado interessante. E eu gosto muito da estatística, as pessoas não olham isso. Então, se nós olharmos de 2006, de 7.840, nós caímos para 2022 para 4.800. É quase a metade. Quer dizer, a direita de São Cepé, o centro-direita, vem perdendo espaço. Aí o que? Eu acredito e eu digo muito que São Cepé foi governado agora há pouco tempo, 16 anos, pela direita. E a direita... 16 anos, se a gente for 16 anos de PDT, teve antes, depois quebrou esse ciclo com o Volney. Depois veio o Inca, mais depois veio o Inca, depois veio o Clery. Não, veio a Júlia. Veio a Júlia. Veio a Júlia, depois acho que Clery. Clery 2 vezes, Léo 2 vezes, né? Uhum. E hoje nós estamos com o João Luiz de prefeito. Mas o que dá bem para ver por esse gráfico? Que nesses últimos 16 anos que a direita teve no poder em São Cepé, ela não soube atingir esses anseios da classe menos favorecida em São Cepé. E houve essa migração maciça para a esquerda. Eu vejo isso. E eu vejo muito... Os números mostram isso. Eu vejo um cenário muito difícil para o Partido Progressista em 2022. Em 2024, desculpa. Sim, eu já não falo em partidos. Sim. Eu já entendi, quem falou foi eu. Eu já digo que os partidos da direita eles vão ter que sentar e analisar esse reordenamento político que vai haver no Brasil e no Estado e dali concluir o que é melhor para São Cepé. Porque se nós não recuperarmos isso perdido de 7.800, 8.000 para 4.800, a esquerda continua mandando em São Cepé. É mais de 3.000 votos, né? Mais de 3.000 votos. É praticamente, exagerando, sim, dobro.
Hoje na eleição presidencial, o primeiro turno foi 7.500 contra 4.800. Não sei o segundo turno, se vai aumentar, diminuir. Acredito que vai diminuir. Mas a constância do que os números mostram aqui é a queda da direita em São Cepé. Isso reflete o quê? Que não atingiu a base, que não chegou lá na base, não melhorou a vida daquele cidadão lá que estava lá em condições precárias e fez com que ele se revoltasse e fosse todo para a esquerda. Isso tem que ser modificado. E isso é uma das coisas que eu até gosto muito da promessa do candidato a governador, do Onyx Lorenzoni, meu amigo, que é investir na criança na pré-escola. Porque eu já dou assim em São Cepé, essa juventude de 15, 18 anos, ela já tem a cabeça formada. Então nós vamos ter que começar a trabalhar. Provavelmente está indo embora também, né? Exato, aí vem a outra parte, né? Aqueles que têm mais condições financeiras ou que têm mais, vou te dizer assim, mais ambição, né? Uma visão mais determinada, esses vão embora procurar uma vida melhor. Aí aqui fica aqueles que têm pouco recurso, que não têm condições, aqueles que têm pouca iniciativa também, aqueles que não quiseram seguir os estudos, aí fica aqui dependendo de um trabalho braçal. Sim. E a estatística está mostrando, São Cepé, a população está reduzindo. Por quê? Está ficando os velhos, aposentados, que já têm uma vida tranquila, definida, está ficando alguns investidores, como é o teu caso, Felipe, alguns que mais jovens também que ficam investindo aqui muito pouco. Né? Eu dou um exemplo, quando eu voltei para São Cepé em 83, nós construíamos aqui adoidado, tinha mercado, tu podia lançar 2, 3, 4, 5 prédios que tu tinha mercado. Hoje o mercado imobiliário de São Cepé é praticamente zero, vive de migalha. Por quê? Porque as pessoas foram embora e não investiram mais aqui. Qual é o grande empregador que tem em São Cepé? Tem a Roseira, tem a Cooperativa, tem algumas empresas, agora a Panfrance, tem a Conecta, alguma outra, mas é só. Basicamente ainda vive do setor primário, mas eu enxergo em São Cepé uma boa área ainda para construção civil. Mas a gente tem muitas barreiras, como o plano diretor, como a falta de atração, digamos assim, as pessoas teriam que ter, primeiramente, assim, protocolar um projeto na prefeitura, aquele projeto sair em 2 dias. É uma coisa. Olha, eu protocolei meu projeto aqui e esse projeto já foi aprovado ou foi rejeitado, mas eu já tenho a resposta aqui. Certo. Não aquela tramitação que se investiu em... Desburocratizar. Você investiu em tecnologia, né, o DOC 1, o sistema, protocolo aqui que é tudo... Por exemplo, ficou mais lento. Eu não entendi essa daí, porque era para ter ficado mais rápido, mas acabou ficando mais lento. E diminuir também as taxas de alvará de construção, ou seja, para te impulsionar a construção civil, tu diminui essas taxas, diminui o valor de habites, aí tu incentiva a construção civil. Claro, mas aí... Tirando isso daí. Não, mas aí para te incentivar a construção civil, tu tem que ter pessoas que tenham poder aquisitivo para comprar. Como é que nós vamos conseguir isso? Nós temos que atrair para São Cepé pessoas com poder aquisitivo que venham aqui se estabelecer e que tragam junto folhas de pagamento. Como é que eu vejo isso? Eu vejo 2 caminhos rápidos para isso aí. Questão da saúde pública, na medicina. Se nós tivermos aqui um hospital, até elogiável o que estão fazendo no Hospital Santo Antônio. Bastante. Né? Se concluírem um hospital e nós trouxermos para cá, como é plano do futuro governador, se Deus quiser, o Onyx Lorenzoni, aquele centro de especialidades médicas. Se nós trouxer para cá um centro de cirurgia, vamos dizer, já tem alguns, mas nós trouxer para cá de gestantes, né? de partos. Quanta gente pode vir para São Cepé para ganhar o seu filho aqui? Desenvolver uma especialidade em pediatria, desenvolver uma especialidade em, sei lá,
A gente tem isso fratura, aí passa às vezes pelo hospital, né? Isso, por quê? O hospital dizer o que ele pode fazer. Sim, nós teremos que ter uma conversa com o pessoal do hospital e saber, bom, o que interessa para São Cepé e o que pode ser trazido para cá. Por quê? Aí vai vir médicos especialistas, vão vir pessoas para se tratar ali, isso vai desenvolver laboratórios que vão também trabalhar em torno disso, como já tem, mas vai aumentar. As pessoas, quando vêm fazer um tratamento, se tiver que ficar 2, 3 dias, vão ter que parar num hotel, vão ter que ter alguma coisa para consumir, restaurante, tudo. Então, esse investimento na saúde, na especialização, São Cepé está... Olha, ali o pessoal do hospital está fazendo um trabalho, então, se conseguir que os governos agora tragam para cá 1 ou 2 ou 3 centros de especialidade, nós vamos ser um polo aqui da região. E aí vem folha de pagamento. Tendo folha de pagamento, a máquina começa a andar. Eu faria um investimento, um incentivo à construção civil para que não venham essas pessoas antes da cidade ter estrutura, porque acontece às vezes de vir, por exemplo, o caso da Aurora ali de São Gabriel, digamos que viesse para São Cepé. A Aurora, acho que era 350 empregos. Provavelmente vai ter 100 pessoas ali que não são de São Gabriel que vão acabar indo para lá. Certo. Né? Quando veio a Conecta para cá, quando veio, por exemplo, tem uma empresa que está trabalhando bastante aqui, que é a Premil, que já fez uns 3, 4 prédios aqui, chega aqui e não tem casa para alugar. Ou tem pouca, se tu trouxer, digamos, 500 pessoas para morar em São Cepé, sem ter estrutura pronta, tu acaba despertando uma especulação imobiliária. Realmente. Sabe? Mas nesse aspecto, Felipe, eu discordo um pouco de ti, porque eu acho que tem muito imóvel sobrando em São Cepé. Nessa primeira levada, isso aí eu acho que daria certo. Uma outra, então, isso na saúde, esse centro de especialidades que o Onyx Lorenzoni tem como projeto, para São Cepé cai como uma luva. O outro é as escolas com recurso federal, né? São centros, trazer para São Cepé, tipo o Instituto Farroupilha. Uhum. Por quê? Porque aí vem professores que vão vir morar aqui, verba federal que vem para a cidade. Então isso aí, a educação, se nós conseguíssemos trazer 2 ou 3 faculdades, aí vem os professores, vem alunos de outras cidades morar aqui para estudar, elas vão alugar casa, vão comprar casa, vão consumir lanche, vão ir no supermercado. Então, essas faculdades presenciais, isso aí muda uma cidade da noite para o dia. Nós temos aqui exemplo de São Gabriel. São Gabriel era quase nada. Quando entraram aquelas faculdades lá, São Gabriel explodiu. Caçapava a mesma coisa, com aquelas faculdades presenciais, olha que aumentou a economia de Caçapava. Cachoeira do Sul, a mesma coisa, com aquelas filiais da UniFSM lá, com aquelas extensões. Quanta gente foi morar em Cachoeira do Sul? Então, as duas coisas que pode alavancar um futuro, um progresso imediato em São Cepé, eu penso, na saúde e na educação. Imagina se nós conseguíssemos um Instituto Federal para São Cepé, ou uma escola cívico-militar, que vem verba federal, faz uma parceria, ou com o Maju, ou com o SES, ou com o Tiaraju, ou lá com o CIEP. Bom, a partir de agora nós vamos transformar isso aqui numa escola cívico-militar, vai passar a ser gerida com capital, verba federal. Bom, aí nós vamos ingressar no outro patamar. E isso, com essa eleição que eu estou vendo aqui, que se der tudo certo, se Deus quiser, é o que eu estou enxergando para São Cepé. Aí é que eu volto àquilo, que nós vamos ter que sentar numa mesa, pessoal da centro-direita, se o presidente for Bolsonaro e o governador Onyx Lorenzoni, vão ter que sentar e organizar realmente vai ser eu acho que para viabilizar tudo isso, a gente vai ter que ter esse alinhamento de estrelas. Exatamente. Eu torço que isso dê certo. Mas então tá, Gilson. Chegamos aí a 1 hora e tanto de podcast, aí vai dar uns bons cortes depois. Muito bom. Tá bem? E vamos torcer aí que o Brasil não dê essa marcha ré aí, tá? Já tá engatando quase uma quinta aí para nós deitar o cabelo aí rumo ao futuro. E eu espero que
que não freiem aí e a gente não engate essa marcha ré. Isso aí, nós estamos vendo o Brasil todos os meses batendo recorde na criação de empregos. O Brasil com a inflação uma das mais baixas do mundo. O Brasil já entre os 10 países de maior desenvolvimento na economia. O Brasil já avançando muito na infraestrutura, avançando muito no respeito aos direitos, avançando muito na diminuição da criminalidade. E eu espero que o povo brasileiro, dia 30, continue nesse caminho, porque esse é o melhor caminho para o Brasil e para o Rio Grande do Sul. Então é 22 lá e 22 cá. Esse é o meu recado e o meu pedido a todos os CPNs. E muito obrigado pela oportunidade. A gente que agradece aí mais uma vez a participação. Até mais então. Valeu. Isso aí, pessoal.